Olá, sou a professora Solange Terra de Ciências da Escola do Pensar. A nossa escola tem como principal objetivo fazer com que o aluno corra atrás de informações que sejam relevantes para a nossa sociedade. O objetivo de estarmos aqui hoje é para falar sobre a origem do vírus causador dessa grande pandemia. Com vocês agora os alunos do 8º ano da Escola do Pensar. Bom, primeiro temos que entender o que é um vírus. O vírus é um ser que é formado basicamente por uma cápsula proteica. E nesse vídeo em questão estamos falando sobre o vírus chinês, que teoricamente foi produzido no laboratório misturando a proteína de um morcego e juntando ao vírus da SARS, que seria a pneumonia aguda dos ratos. A origem do vírus é da China, o vírus é chinês, assim como chamam a cepa brasileira, né? Porque teve origem aqui a mutação, a cepa do Amazonas, a da Índia e assim por diante. Tá, mas qual seria esse laboratório? Bom, Davi, de acordo com o jornal australiano Sky News, ele diz que o laboratório de Wuhan foi financiado pelos americanos, pelos franceses, na China, que deu o laboratório de Wuhan. Os documentos mostram que a EcoHealth Alliance, uma organização de saúde americana, usou dinheiro federal para financiar pesquisas sobre coronavírus em morcegos no laboratório chinês. O subsídio federal forneceu à EcoHealth Alliance um total de 3,1 milhões de dólares, incluindo cerca de 600 mil dólares para usar no Instituto de Virologia de Wuhan. Tá, mas quando foi finalizada essa obra? Bom, calma, em 2018 foi quando foi feita a exclusão da França do financiamento e do projeto de estudos sobre virologia. Mas pessoal, quem foi o idealizador dessas pesquisas? Bom, Murilo, o idealizador desse estudo foi o Dr. Anthony Fauci. Ele tem 80 anos e é um cientista muito renomado nos Estados Unidos. Tem diversos prêmios e em sua maioria são asiáticos. Bom, uma coisa muito interessante de se falar é que ele já tentou reproduzir esse estudo nos Estados Unidos, mas o presidente da época não liberou verbo suficiente para que ele pudesse reproduzir lá. Então, ele juntamente com a China e com a França foram reproduzir esse estudo na China, lá no laboratório de Wuhan. E o financiamento dos Estados Unidos, no caso do laboratório de Wuhan, é do imposto americano. Então, são os cidadãos que estão pagando. É isso mesmo, Davi. Até porque o Dr. Anthony Fauci, ele financiou essas pesquisas que é sobre o ganho de função, que a gente daqui a pouco vai estar falando sobre isso. Durante a audiência conduzida pelo Comitê do Senado norte-americano, o senador republicano Randy Paul, após detalhar o projeto de ganho de função do coronavírus idealizado por Fauci e sua equipe, pergunta: Dr. Fauci, o senhor ainda apoia e financia, através da Agência Nacional de Saúde, a pesquisa no laboratório de Wuhan? Ao que Fauci, gaguejando, respondeu: Senador Paul, com o devido respeito, o senhor está inteira e completamente incorreto. A Agência Nacional de Saúde jamais financiou e não financia a pesquisa de ganho de função no Instituto de Wuhan. O que o Dr. Fauci não imaginava era que milhares de páginas de vários de seus e-mails enviados ao Dr. Baric, chefe da pesquisa, viriam a público, mostrando que não somente ele sabia, como também acobertava a chamada teoria de conspiração para a imprensa, ainda no começo da pandemia, na época do antecessor de Biden, de forma a desviar a atenção a respeito desse escândalo. Numa outra entrevista, concedida alguns anos antes de 2019, o Dr. Fauci, do escritório da Agência Nacional de Saúde nos Estados Unidos, explica à imprensa em detalhes e defende os motivos pelos quais escolheu realizar as pesquisas na China. So you say, why do it in China? You do it in China through a very well-known, highly qualified laboratory. You don't want to go to Hoboken, New Jersey, or to Fairfax, Virginia, to be studying the bat-human interface that might lead to an outbreak. So you go to China. Mas o que a China tem a ver com isso? Então, Klaus, a China ela obteve com isso um conhecimento geral sobre vírus e bactérias asiáticas. E o principal intuito disso foi obter o ganho de função sobre o vírus. Bom, mas o que significa estudar o ganho de função do vírus? Bom, Klaus, basicamente o ganho de função é quando você modifica um vírus ou uma bactéria para aumentar a potência de cura de futuras vacinas. Isto se refere exatamente à manipulação do vírus para o ganho de função para determinada forma de replicação em humanos.
Poderia ser uma experiência, poderia ser até uma experiência defensável em termos do que você precisa conhecer da microbiologia. Agora, altamente perigosa. Também não podemos esquecer que a pessoa que vai realizar isso precisa ter um local apropriado e um grande conhecimento sobre o vírus em questão. Por exemplo, temos a instalação P4, que é uma instalação de extrema segurança que abriga os vírus mais potentes e mais capazes de se tornarem virais. Klaus, achei interessante o que você acabou de falar, mas percebo que esse laboratório, por ser de extrema segurança, não deve existir muitos no mundo, né? Quantos mais ou menos existe? Você tem essa informação? Existe a instalação P4, que é uma instalação de extrema segurança que pode abrigar os vírus mais letais e extremos para a contaminação do mundo. E lá no laboratório de Wuhan, existem, por exemplo, uma amostra do vírus da Ebola. E lá também tem mais de 1.500 amostras de vírus. Pô, mas a gente tem a informação que os pacientes realmente zero da China foram 3 cientistas que trabalhavam no laboratório de Wuhan, né? E aí vem minha pergunta, não era muito mais fácil a China ter falado isso desde o começo, porque a gente sabe, isso é um fato, que ela escondeu o início desse vírus, e isso poderia ter evitado muitas mortes no mundo. O que ela ganhou com isso? Este vídeo, realizado em maio de 2017, foi produzido pela Academia de Ciências da China. Nessas imagens, eles mostram com orgulho o que hoje poderia ser uma evidência de que o laboratório de Wuhan manipulava até 15.000 exemplares de morcego, que foram capturados na região. Estes animais serviam de experiência para descobertas de como o vírus do SARS-CoV-2 poderia mutar para os seres humanos. E estes seriam os tão falados estudos de ganho de função. Então, Davi, agora respondendo a sua pergunta, o que ela ganhou no meio disso tudo, ela ganhou várias coisas, mas o mais importante, o mais relevante é o PIB. O PIB, no meio disso tudo, ele cresceu cerca de 18,3%, que é um número muito grande. Tá, mas se esse vírus estava no laboratório, como é que ele veio parar no nosso meio? Em 2018, foram enviados 2 cientistas americanos para fazerem um relatório sobre o estado de precariedade do laboratório, e foi constado que o laboratório não estava nos padrões de segurança. Isso explica como supostamente o vírus poderia ter escapado desse laboratório, né? E agora a gente também teve acesso a um e-mail do Dr. Anthony Fauci, que é sobre isso, que o Calma vai ler. No dia 1º de fevereiro de 2020, Anthony Fauci mandou um e-mail para Christian J. Andersen, que é um microbiologista. Ele disse, abre aspas, obrigado por compartilhar sim. Eu vi isso hoje cedo e tanto o Ed quanto eu estamos realmente comprometidos com isso. É um ótimo artigo, mas o problema é que nossas análises filogenéticas não são capazes de responder se as sequências são incomuns em resíduos individuais, exceto se estiverem completamente desligadas. Em uma árvore filogenética, o vírus parece totalmente normal, e o agrupamento próximo aos morcegos sugere que os morcegos servem como reservatório. As características em comum dos vírus constituem uma parte realmente pequena do genoma, 0,1%. Portanto, é necessário olhar muito atentamente para todos as sequências para ver se alguns dos recursos potencialmente parecem engenheirados. Temos uma boa equipe alinhada para olhar muito criticamente para isso. Fecha aspas. No e-mail original, existiram algumas partes que foram censuradas, por isso que algumas partes desse texto podem estar fora de contexto. Cauã, essa informação é muito reveladora. Galera, se você achou importante esse tema, escreve aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E não se esqueça também de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. É isso, falou!